Olá, Programa Mais Saúde pedindo licença para entrar naquele horário, que é aquele horário ou que você está preparando o almoço ou está almoçando. E muita gente me escrevendo, contando assim diversos assuntos a respeito, e nós vamos nos próximos programas, inclusive, estar lendo alguns e-mails que, olha, muito interessante, e depois eu vou fazer esse convite para vocês continuarem, porque tá assim muito gostoso, essa partilha é uma delícia, mas o programa hoje, ele é um programa que eu queria pedir bastante atenção de vocês para tomar cuidado com tudo aquilo, aquela avalanche de informações que hoje em dia a gente recebe pelo WhatsApp, ou então circulam pelos meios midiáticos, né, dos mais variados, e que estão assim lotados de fake news até quando recebemos alguns, algumas mensagens de médicos que são áudios com propriedade e você para pensar, não, isso é verdade. Mas não é bem assim. Então, o convidado de hoje, que já é o nosso caríssimo, né, que está sempre aqui conosco, sempre que possível, né, e que a agenda permite, né, Gustavo, que você anda assim, um grande pesquisador, assim, que não tem tempo para mais nada, mas aqui para o Mais Saúde ele sempre tem. Professor doutor Gustavo Alves, né, ele que é farmacêutico, doutor em biotecnologia e pesquisador lá da USP de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos falar exatamente disso. Gustavo, o que está acontecendo ultimamente, que está difícil da gente separar o joio do trigo? Bom, primeiro agradecer mais uma vez o convite por estar aqui com você, Gisela, e sem dúvida que a gente não pode negar a importância das informações, a tecnologia, a que ponto ela chegou. Em muitos casos nós temos acesso quase que imediato às informações, à base de dados do mundo inteiro, então isso é inquestionável. Agora o que nos preocupa muito é a origem dessas informações, como elas são propagadas, quem é que fornece essas informações. Veja, hoje é muito simples você criar um site ou você bolar uma mensagem muito bem, muito impressionante e a divulgação é muito rápida e de repente as pessoas se influenciam porque não sabem exatamente como separar o joio do trigo, como você disse, como separar aquilo de acordo com a proveniência, de acordo com a veracidade, não há um filtro. Exato. E nós sofremos então uma avalanche, acho que esse é o termo mais adequado, de notícias falsas, de fake news, de coisas que não são comprovadas, que são criadas, inventadas. Infelizmente isso tem trazido muitos problemas para a sociedade. E temos um detalhe importante, o doutor Gustavo, ele é farmacêutico, então uma das fake news que mais a gente vê é assim, o uso de determinados medicamentos como preventivos. O problema é essa ideia de que eu vou tomar, não vou pegar, não vou me contaminar com o Covid, né? Só que é o que você sempre diz, medicamento super importante, na hora certa, no tempo certo. Mas todo medicamento tem um lado bom, mas tem também um lado que pode não ser tão bom, né? E o Covid, ele acabou trazendo esse problema à tona, porque aí com o Covid, com as pessoas estando mais em casa, com a necessidade de se ter informação, então muita coisa que vem sendo veiculada, não é que foi veiculada, vem sendo, realmente traz problemas, porque as pessoas elas acabam acreditando e elas vão fazer uso de alguma coisa ou também vão ter algum tipo de atitude que vai complicar muito o seu estado de saúde, vão se tornar vulneráveis e sem dúvida então que essa questão do Covid, eu acho que foi o fator aí propulsor, né? Eu não sei o que a gente... É uma discussão, né? O que nós temos que fazer para conseguir nos livrar desse problema das fake news e do imediatismo também, porque é um outro problema, Gisela, é o imediatismo que as pessoas têm de ter a informação naquele momento, né? De achar que tem que ter informação, tem que já ter uma explicação para aquilo e resolver tudo rapidamente, essa automaticidade.
isso nos preocupa muito. Exato. Então, vamos assim identificar algumas coisas, por exemplo, ivermectina. O que você teria para falar dela para nós? Bom, a ivermectina é um antiparasitário que já existe há muito tempo, é um medicamento excelente para matar parasitas. Entretanto, assim como outros produtos, a gente tem na área da medicina, na área da farmácia, aquilo que a gente chama de off-label, que é quando você tem um produto que ele acaba se mostrando depois efetivo para um outro tipo de doença que não foi aquela que ele foi proposto. Isso aconteceu com o AS, que foi produzido, foi colocado no mercado em 1899, mas em 1962, 63 anos depois, se mostrou efetivo para tratamento de pós-infarto, pós-AVC, como antiagregante plaquetário. Aconteceu com o próprio Viagra, que é usado em hipertensão pulmonar de recém-nascido. Mas a ivermectina, aconteceram alguns estudos, e um estudo australiano muito interessante, que in vitro, lá no laboratório, lá no tubo, se mostra efetivo contra o SARS-CoV-2, que é o agente causador aí do Covid-19. Maravilha, é a mesma coisa que eu pegar o álcool em gel e in vitro ele vai matar o SARS-CoV-2. Agora, daí a pessoa ingerir a quantidade de ivermectina necessária para atravessar todas as barreiras estomacais, intestinais e reproduzir o efeito necessário para matar o SARS-CoV-2, ela seria tão grande que aconteceria uma toxicidade, o indivíduo não daria conta de... O remédio não vai fazer efeito. Então, em vivo, não tem como a ivermectina, isso é ciência. Perfeito. Né? Não há como, em vivo, in vitro é outra coisa, mas em vivo não. Lembrando, gente, todas essas medicações, se você não tem necessidade, toma, mas tenha certeza que a sua microbiota intestinal, né, Gustavo, vai ficar alterada, né? Então, ficar entrando com esse tipo de medicamento sem necessidade. Outro, a famosa cloroquina, hidrocloroquina, meu Deus do céu, que se falou tanto. Essa foi acho que foi o medicamento mais falado, né? Alguém fez essa proposta, é um medicamento que existe há alguns séculos, aliás, a substância há alguns séculos já era usada pelos maias, pelos incas, isso lá no século XVI, século XVII, depois se transformou num medicamento, um excelente medicamento, aliás, mas que não para a Covid-19. Tá. E aí começaram a se propor algumas ideias. Não, ele pode alterar o pH dentro da estrutura do vírus, ele pode matar o vírus por alteração de pH, ele pode trazer alguns outros danos que vão interferir na síntese do vírus, na multiplicação e etc., mas nada comprovado, estudos totalmente incipientes. O estudo que surgiu, que causou todo esse furor, ele foi feito com falhas metodológicas gritantes, um número de participantes muito pequeno, e ainda assim os resultados bastante suspeitos, porque a gente não poderia atribuir só a hidroxicloroquina ou a cloroquina. Né? Lembrando que a hidroxicloroquina é uma mudança sintética pequena da cloroquina. E aí nós vimos aí governos no mundo inteiro, alguns, né, poucos, né, mas alguns comprando em grandes quantidades. E agora o que se faz com esse estoque de cloroquina? Pois é. Então, o que nós, hoje, como o programa é curtinho, nós queríamos assim focar em duas fake news, que a gente pode estar chamando assim, né, Gustavo? Gente, é a tal história. Quem toma, se numa população de 100% o pessoal tomar esses dois medicamentos, 80% vai pegar o Covid, não vai ter nada, né? Porque é o esperado. Um X% vai ter complicação. Então, é o que se fala, se tomar chá de boldo, vai ser a mesma coisa. Então, cuidado. Então, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de artigos científicos feitos. Muitos dos que andaram veiculando as informações foram feitos em laboratório. Em laboratório, na bancada, né, Gustavo, é uma bênção. Depois a gente fica tudo animado, né, quando consegue umas certas respostas. Mas depois você vai colocar em vivo, aí a coisa, de repente, não é assim. Então, cuidado. E nós vamos estar tocando um pouco mais nesse assunto para que você também veja de que maneira você pode estar correndo atrás de saber, será que isso é verdade ou não? Não passa para frente aquilo que você não tem certeza. Isso é muito importante, tá? Gustavo, quero te convidar para a gente permanecer falando desse assunto um pouquinho mais, claro. Tá? Então, um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.